Glória a Deus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Falar da vinda de Cristo é um tema sempre atualíssimo. Falar da volta de Jesus é um tema importantíssimo. Falar da volta de Jesus se faz necessário. Falar da volta de Jesus é profetizar a sua vinda. Aleluia. Falar da volta de Jesus é lembrar que ele cumpriu já o seu projeto na terra e que está vindo. E para falar sobre a volta de Jesus é necessário que estejamos esperando. Aleluia. Diz lá no livro de Hebreus 9, verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Falar da volta de Jesus é necessário que se diga que se deve esperá-lo, que se deve ansiar pela sua volta, que se deve desejar a sua vinda. Digo a sua vinda para estar no arrebatamento da igreja, porque na primeira fase, ante o arrebatamento da igreja, será o encontro da igreja com o Senhor nos ares. Aleluia. Essa é a primeira fase. É essa vinda que nós devemos esperar. É esse encontro que nós devemos almejar. Dizer ao Senhor, Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Ansiar para que um dia nós possamos estar de uma vez por todas junto com o Senhor. No texto que lemos, de 1 Tessalonicenses 4,16, fala profeticamente da vinda do Senhor para o encontro com a igreja. Numa primeira fase, onde Jesus encontra-se com a igreja nas nuvens, nos ares. Numa segunda fase, Jesus vem com a igreja para então resgatar e ajudar a nação de Israel, que ora estará cercada ante os seus inimigos e não terá mais saída, nem quem os ajude. O próprio Jesus ajudará a nação, libertará a nação de Israel, e Israel reconhecerá que Jesus, que veio já, realizou os seus projetos na terra, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, era aquele que apareceu lá na Palestina há cerca de um pouquinho mais de 2000 anos atrás. Essa é a segunda fase. Queremos falar da primeira. Quando vai acontecer? Aí a Bíblia diz, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos ser primeiro aos que dormem. Os que dormem, diz a Bíblia, esses vão ressuscitar primeiro. Quando acontecerá isso? E o Senhor fala que haverá um brado. Quando vimos aqui os sinônimos da palavra brado, nós podemos entender um brado, um clamor, um grito. E lá no capítulo 25, verso 6 de Mateus, diz a Bíblia, e à meia-noite ouviu-se um grito. Esse grito, esse brado, dado à meia-noite, dado na hora mais difícil da humanidade na face da terra, esse brado dado, aleluia, quando a igreja do Senhor estará passando por uma negrura espiritual, por uma treva espiritual muito grande, onde haverá muitos conflitos, aleluia.
em todos os sentidos dentro das denominações, onde só o Senhor saberá quem é igreja e quem não é, quem é igreja invisível, exatamente na hora mais difícil, quando parece que tudo está perdido, se ouvirá o brado, se ouvirá o clamor, se ouvirá o grito, se ouvirá um grande som, com grandes dimensões, aleluia, um brado vasto, exagerado, aleluia, poderoso, magnânimo, aleluia, um grito com dimensões acima do normal. E a Bíblia diz que só quem tiver ouvidos espirituais, como diz o texto 7 vezes, as cartas no livro do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Só quem tiver ouvidos espirituais ouvirá o brado, o grito poderoso, magnânimo. Aleluia. Ainda diz a Bíblia no versículo de número 6, a voz do arcanjo, aleluia, sai o brado, sai a voz do arcanjo, ordem dada em voz alta, o arcanjo dará essa ordem para que se toque a trombeta, o brado, a voz do arcanjo. Um anjo, o arcanjo é um anjo de uma categoria superior, um adorador. Esse arcanjo estará lá no toque da trombeta. E a Bíblia diz ainda, aleluia, ao som do brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus tocará com uma energia muito grande que se propagará em todas as dimensões terrestres, atingindo a audição espiritual. Diga-se de passagem, mais uma vez, quem tiver ouvidos espirituais, se tocará então a trombeta, um instrumento de sopro, e esse instrumento de sopro servia para alardar, para despertar, para convocar, aleluia, os exércitos de Israel. A trombeta tocará e serão convocados, aleluia, para o arrebatamento da igreja. Lá no versículo de número 13, diz a palavra de Deus, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Aleluia. O Senhor, quando fala no versículo de número 13, significa dizer que o Senhor, ele tem um interesse muito grande por aqueles que estão vivos. O Senhor avisa aqueles que estão palmilhando a vida cristã na face da terra. Aleluia. E o Senhor não quer ninguém desapercebidos. O Senhor fala que existe uma ignorância muito grande em toda a face da terra. E eu venho aqui dizer a todos aqueles que estão agora, nesse exato momento, ouvindo essa voz de profecia, o Senhor Deus, antes ao arrebatamento da igreja, o próprio Deus, através do seu Espírito, através da igreja invisível, fará um grande rebuliço sobre a face da terra, para que se salve o maior número de pessoas já existente no planeta Terra. O Senhor Deus não deixará essa massa gigantesca de bilhões de pessoas irem para o inferno. O Senhor Deus não deixará o diabo levar tanta gente assim para o inferno. O Senhor fará uma obra extraordinária através do Santo Espírito de Deus, usando os irmãos da igreja para um grande avivamento. Aleluia! Como já falamos aqui, o grito à meia-noite irá despertar na maior negritude espiritual da terra, irá despertar multidões para Cristo. Aleluia! Muitos se salvarão derradeiramente.
Aleluia, porque Deus tem interesse por aqueles que estão vivos, Deus tem interesse pelos ignorantes, Deus tem interesse por aqueles que desconhecem o Evangelho. O Senhor não vai deixar barato, fará uma grande obra nos últimos tempos. Aleluia. Diz a palavra de Deus no versículo 14, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. A ressurreição, aleluia, através da pessoa maravilhosa de Jesus, a ressurreição, através da pedra rejeitada que era Cristo, a ressurreição através de Cristo maravilhoso, que tem poder de realizar todas as coisas em si. Essa é a maior expectativa da igreja, a ressurreição dos mortos. Oh, aleluia! Lá no versículo de número 15 diz a Bíblia, dizemos isso pela palavra do Senhor, pela Bíblia, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Uma ordem de Deus, primeiro ressuscita os mortos. Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos entender aqui, confiança na palavra de Deus. Em Mateus 24:35 diz a Bíblia, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No versículo de número 16, ouviremos o brado, ouviremos a voz e ouviremos o som da trombeta de Deus. No versículo de número 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento depois da ressurreição. Aleluia. Quando nós olhamos essa palavra, nós precisamos observar duas palavras aqui, imediatamente complexas de serem compreendidas. Primeira palavra, ressurreição. Diz a palavra do Senhor que o Senhor vai ressuscitar. Aleluia. Vai devolver o pó ao osso, o osso ao nervo, o nervo à carne, os órgãos arteriais, os órgãos internos, o corpo físico de volta àquele que já teve a sua carne consumida pelo tempo. O Senhor fará esse milagre. A ressurreição dos mortos será um mistério grande. O Senhor devolverá cabeça, tronco, pernas, aonde quer que estejam, por distâncias que quer que estejam, o Senhor, pelo seu poder, devolverá aqueles que morreram em Cristo Jesus de volta os seus corpos físicos. Eles sairão dos seus túmulos, eles sairão de suas gavetas, eles sairão debaixo da terra, eles sairão debaixo dos oceanos, eles sairão dos lugares aonde foram sepultados, nos mais diversos lugares do mundo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com os seus corpos físicos. Naquele exato momento recebem de volta a sua alma, que é a sua identidade, o seu espírito vivente naquele exato momento. E antes que eu e você, que estamos vivos, viéssemos a ser arrebatado, aquele corpo que fora devolvido começa a ser transformado num corpo espiritual e depois nós seremos arrebatados. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entender a ressurreição, compreender a ressurreição é um desafio grande, extraordinário. Quanto mais ainda compreender o arrebatamento. Nós tivemos dois casos de arrebatamento na palavra de Deus. O caso de Enoque, segundo Gênesis 5:24, quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, por isso Deus o tomou. Oh, aleluia! Enoque andava com Deus. Pelo fato de andar com Deus, Deus o tomou. Como Deus o tomou, não se sabe.
Aleluia. O segundo caso de arrebatamento, segundo Reis, capítulo 2, verso 11, quando Elias e Eliseu andavam junto, cruza pelo meio deles uma carruagem, um carro de fogo, separa ambos os amigos, ambos os profetas. A Bíblia diz que Elias sobe num carro de fogo, derruba a sua capa, aleluia, e ascende aos céus. O segundo caso de arrebatamento que conhecemos na palavra de Deus. Aleluia. Não se sabe outra situação em que isso acontecera, não tem registros. Entender o arrebatamento é muito difícil. Há muitos que hoje já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. E eu venho te dizer que é uma promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir no seu tempo, exatamente na hora que Ele achar que tiver que ser, virá o brado, a voz e o som da trombeta. Aleluia. E no exato momento em que formos arrebatados, os mortos já ressurgiram, os mortos já receberam a sua transformação de corpo físico em espiritual, e nós agora arrebatados com os nossos próprios corpos sendo transformados num corpo espiritual. Aleluia. Aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade. Aleluia. Uma experiência nunca experimentada. Aleluia. O encontro. Aleluia. E a Bíblia diz que depois disso, para sempre com o Senhor, quando se fala de arrebatamento da igreja, quando se fala que Cristo vem buscar a sua igreja, nós conseguimos consolar o nosso coração. Com dois motivos. O primeiro motivo é que ante o arrebatamento da igreja se terminará os problemas, se resolverá todas as questões. E o segundo motivo do nosso conforto para com Deus é que para sempre estaremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Se um conhecido morreu em Cristo Jesus, estaremos com eles lá também. Aleluia. E a Bíblia diz no final do versículo de número 17, estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18 diz a Bíblia, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aconteça o que acontecer, esteja acontecendo o que está acontecendo, a adversidade que for, o problema quer que seja, console o teu coração com o arrebatamento da igreja. Coloque os teus olhos no arrebatamento da igreja. Aleluia. E eu tenho a certeza que quando essas coisas espirituais, arrebatamento da igreja, vier ao teu coração como principal motivo de vida, os problemas serão facilmente resolvidos, as enfermidades desaparecerão e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quero te dizer aqui, a Bíblia é um documento que foi escrito por um período de 1600 anos. Aleluia. O tempo da sua escrita, e ela tem exatamente mais ou menos 5.000 anos de existência, por mais de 40 autores, todos eles mantendo a sua personalidade, a sua identidade, escrevendo um mesmo sentido, uma palavra cristocêntrica nas suas mais diversificadas épocas e culturas. Está aí a palavra de Deus falando de um mesmo homem chamado Jesus. E eu quero te dizer que são mais de 333 profecias acerca de Cristo no Antigo Testamento que já se cumpriram. Aleluia. A Bíblia é a mais pura verdade. Oh, aleluia. Do hebraico ela foi traduzida para o grego através de 72 rabinos judeus entendidos da lei. E é chamada então ela Septuaginta, conservada por anos e anos, centenas e centenas de anos.
escrito o Novo Testamento até o ano 97 ou 95 depois de Cristo. Aleluia. Pesquisada ao crivo dos profetas, ao crivo dos apóstolos, ao crivo dos judeus, para saber o que ia fazer parte do canon, o que não ia. Aleluia. Compilada no ano 300 depois de Cristo, do grego para o latim, onde o Roma não aceitou essa transliteração para o latim, acabou chamando essa transliteração de Vulgata, ou vulgar, que é a tradução que nós temos hoje, de João Ferreira de Almeida. Aleluia. E toda a palavra de Deus está aí para quem quiser ouvir, quem quiser deixar de ouvir. Como lemos aqui, vai passar o céu e a terra, mas a palavra vai se cumprir. Se prepare para o arrebatamento da igreja. As coisas estão cooperando para tal a qualquer momento. Existe uma passagem em 24 de Mateus que fala da geração da figueira. Israel já nasceu, Jesus veio na geração do nascimento de Israel, já se passaram 68 anos, agora no último dia 14 de maio de 2016. Preste atenção nos sinais. Aleluia. O Senhor está operando de maneira extraordinária, o seu evangelho continua sendo pregado, a multiplicação da ciência é uma verdade, estamos quase alcançando a cura do câncer. Aleluia. Entre outras mazelas, Jesus está voltando quando se dará o brado, a voz e o som da trombeta. Prepare-se. Venho te dizer nessa noite em que você nos escuta. Aleluia. Jesus está voltando. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.